Livro do profeta Jeremias, capítulo 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 11. O título aqui em cima está escrito assim, ó, Judá quebrou o convênio. Vamos dizer assim, Judá, o povo de Deus, quebrou o convênio, o acordo que Deus fez com eles. Caiu em desobediência. E às vezes nós também quebra o acordo, o nosso propósito, né? Quantas vezes, se nós fossemos salvos pela nossa fidelidade, os irmãos já sabem, ninguém iria para o céu, ia todo para o inferno, porque fiel é só o Filho de Deus, que morreu na cruz, que comprou a nossa alma com preço de sangue. Por isso que nós não perdemos a salvação. Nós não somos salvos por merecimento, por fidelidade. Nós somos salvos por a fidelidade de Cristo. E Ele pagou os nossos pecados. Ele comprou com preço de sangue, sangue imaculado, puro, sem pecado, perfeito. O Cordeiro de Deus, que disse lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, né? Que João apontou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a nossa parte é ter fé e aceitar e ser humildes e reconhecer que nós somos fracos. Ninguém é mais forte que ninguém. Tem alguns que santificam mais, está no nível espiritual mais do que o outro, menos, mais de todos são pecadores e dignos da geena. Ninguém de nós merecemos os céus. Vamos para lá, porque aceitamos Jesus, aceitamos o chamado dele. Então aqui ele fala assim, ó, no versículo 1 de Jeremias, capítulo 11. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: ouve as palavras deste pacto, ou desta aliança, e falai a todos os homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. E lhes dirás: assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não obedecer às palavras deste convênio, desta aliança, deste pacto, deste acordo. 4. A qual ordenei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, do forno, da fornalha de ferro, e lhe disse: ouve a minha voz, e escutai tudo conforme o que vos mando, e vós me sereis por povo, e eu serei para vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, que lhes daria a terra que mana leite e mel como este dia. E respondi e disse: amém, ó Senhor. Então nós vemos aqui que o profeta, ele está pedindo para ouvir a palavra do Senhor. A palavra veio a Jeremias, o profeta de Deus, chamado profeta das lágrimas, o profeta chorão, que ele escreveu a Lamentações, a de Lamentos, Jeremias. A palavra falada pelos profetas, e aqui pelo profeta Jeremias, que veio da parte do Senhor e não da parte de homem. E poderia ter sido a salvação
da nação. Poderia ter sido a salvação da nação se aceitasse. Mas se não aceitar, não tem a salvação. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram caso omisso dela. Como diz lá o pastor lá em Bauru, o pastor Antônio, ele falava, deram de ombro. Você sabe quando você fala para uma pessoa, uma criança, ou outra coisa assim, quer dizer que ele não está importando com aquilo, ele não está dando ouvido. Por quê? Por causa da idolatria, que é uma violação à aliança de Deus. Que a idolatria não é só imagem, não é só isso. Algo que coloca no lugar de Deus é adultério, adulterou. Como que disse lá em Tiago, uma versão disse, infiéis, infiéis. Você já lembra, né? A amizade do mundo é inimizade contra Deus, constitui inimizade contra Deus. E outra versão diz, adúlteros e adúlteras. Não está falando adúlteros, adúlteras, assim, carnal. Está falando espiritual, pondo algo no lugar de Deus. Então, ofende a Deus. Aí, então, eles fizeram caso omisso. Eles não deram valor. Quanto cristão hoje, povo de Deus, e pior ainda, aquele que não é povo de Deus, que não faz caso, despreza a palavra de Deus, desfaz, dá de ombro, dá as costas. Muitos fazem isso. Deus fez tudo para o homem, salvou o homem dá vira as costas para Deus. É isso. E no versículo 2 ele disse, ouve as palavras desta aliança fiel, aqui ó, versículo 2, ouve as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém. Então, o profeta aqui, o Espírito Santo, o Senhor mandando ele, falando, ó, falai a todos os homens de Judá, e a todos os habitantes de Jerusalém, que é uma aliança, é um acordo solene, duas ou mais partes. Não tem jeito de fazer um acordo sozinho, tem que ser com o outro, 2 ou 3. E nesse caso, foi o pacto que Deus fez com o seu povo. No antigo era o antigo concerto, o Velho Testamento era o antigo, a velha aliança. A aliança é o que faz unir o povo com Deus. A aliança que a minha já não uso mais, que ficou apertada, larga demais, emagreci, né? Saía do horizonte. Olha, e a aliança, o anel, ele é um símbolo que são casados. O marido tem uma aliança, fez um acordo com a esposa com um acordo. Uniram um pacto. Não tem aquele juramento que é muito falso, que eu costumo falar, que é a morte que nos separa, né? Que fala no altar. Eu falei isso, obrigado, né? Porque o tempo perguntou. Mas nós achamos que é a morte que vai separar mesmo, né? Que sim, é a morte, né? Se agora, com esse tanto de anos, casamos em 79, né? Finalzinho de 79, não sei hoje dá quantos anos. Já é bastante, comeu bastante tempo. Eles falavam primeiro começavam junto, né? Quando também falava isso, eu via falar quando era solteiro as pessoas. Então, é um tipo de relacionamento no qual Deus entregou livremente, já no início,
com toda a humanidade. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 17. Então Deus lá já viu que não vai acabar mais o mundo. Ele fez um pacto, uma aliança. Não é com água mais. Não vai ter mais dilúvio. Agora no fim vai ser fogo, o juízo de Deus. E no versículo 13, ele lhe dirás, olha como ele fala, ele lhe dirás, nem eu estou dizendo, agora eu estou dizendo aqui o que a Bíblia disse. Então, ó, ele lhe dirás, assim diz o Senhor Deus de Israel. Hoje nós estudamos, né, que lá falava, assim diz o Senhor dos exércitos, lá em Zacarias, lá falava, assim diz o Senhor dos exércitos. E aqui está falando, assim lhe dirás, assim diz o Senhor, Deus de Israel. É o povo que foi escolhido, aquele povo que era para trazer o Evangelho. Começar aí, mas rejeitaram. Fala do Evangelho de João. Veio para o que era seu, singular, seu povo, mas os seus, plural, mas os seus não o receberam. O Senhor Jesus não recebeu Jesus, mas a todo quanto todos que receberam, já falou dos gentios, se tornaram, fizeram feito filho de Deus. Aí foi para os gentios. É o que a igreja está hoje pregando. Era para ser eles. Então, aí ele fala aqui, maldito o homem que não obedecer às palavras desta aliança. Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Não escutar. Não é só ouvir, escutar, mas obedecer. Então, a palavra aqui maldito, descrevido aqui pela lei, significa condenado. É condenado à morte. É a função da lei. A função da lei, morte. A lei, ela acusa. A lei não salva. E não se pode dar vida a homens mortos. Olha bem, a lei, ela não pode dar vida a homens mortos. Mortos o quê? Responde. Espiritual. Espiritualmente. Não pode, porque é morto, a lei. E a carne não consegue. Mas somente a graça salvadora de Cristo, que dá vida aos mortos espiritualmente, espiritual, como disse lá em Efésios, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2. Mortos. Então a graça, quem aceita a Cristo, ele nasce de novo, mas não fisicamente, porque ele já existe. Ele já é o nascimento da carne. Aquele que nasce da carne é carne. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3. Mas o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Necessário vos nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? E aquele que é nascido de novo, acredito que aqui todos são passados por esse novo nascimento, ainda que não faz parte da igreja, mas faz parte da família cristã. Irmãos, amigos, se morrer não fazendo parte do corpo de Cristo, mas fazendo parte da família, está rico, ele vai para os céus. Só que ele perde o privilégio de fazer parte do corpo, de não morar na Nova Jerusalém, que um dia nós vamos estar com o corpo glorificado. Mas vai morar no interior, mas vai morar lá, nos céus, novos céus e nova terra. Que notícia melhor do que essa? Mas a pessoa, aqui eles muitos fazem um misto disso, não dá. Isso é conversa. A Bíblia é feita com mão de homens. Morreu, descansou, o mundo é aqui, vamos aproveitar, morreu, acabou. É isso que muitos pensam.
e com isso não aceita Jesus. Então, a lei foi dada ao homem para lhe tornar consciente da sua condição moral. Então a lei, ela mostra, ela revela o quanto que o homem é falho perante Deus. A lei é para isso, de ser um pecador e de sua necessidade de um Salvador. Foi isso que Deus preparou desde o início da era. O propósito de tudo que Deus fazia, na lei do sacrifício, preparando o povo, os corações para um Salvador que viria. O tabernáculo e o seu sacrifício que acompanhava a lei, revelava-lhe simbolicamente o Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido que viria. E fala que Jesus ele veio na plenitude no tempo, ele veio na plenitude no tempo certo. Veio certinho. O coração da Bíblia, das Escrituras, é Jesus lá no centro. Se não tivesse Jesus na Bíblia, o sacrifício de Cristo, se não tivesse acontecido isso, a Bíblia não servia nada. Os escritos do Antigo, nada. Tudo que faz lá no Antigo Testamento, apontando para o dia que Jesus viria. E hoje no Novo Testamento, nós apontando para o final, que nós estamos aguardando, indo, caminhando para a pátria celestial, o milênio, e depois a última etapa, última instância, o novo céu e a nova terra. E olhando para trás, quando nós olhamos para trás, nós olhamos Jesus Cristo crucificado. Lá em Hebreus fala que os profetas eles enxergaram de longe, eles viram, eles não tiveram o privilégio de ver como nós vimos Jesus. Eles longe, mas era assim, tinha que ser assim. Então aqui nós vemos, e o versículo 4 diz assim: a qual ordenei a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito, do forno, e lá fala fornalha, de ferro. Ele disse: ouve a minha voz, e escutai tudo conforme o que vos mando, e vós me serei por povo, e eu serei para vós por Deus. Então, Deus não pode, Deus, Ele não exige, Deus, Ele não pede que os homens lhe obedeçam como egoísta e tirano, como Deus assim, Deus como um homem, um patrão, Ele é egoísta, Ele pede que você obedece Ele, que Ele olha com autoridade, como sobre um tirano, um ditador, que você obedeça a Ele assim, e arrisca, obrigado. Deus não. Deus ele quer que o seu povo, nós obedecemos Ele por amor, por amor. Seja obediente dele em gratidão. Eu amo meu Senhor, eu amo meu Deus, então obedeço Ele com amor. Senão, não como um dono da casa. Um dono da casa que ele tem os mordomos, os empregados, como um chefe, e cruel ainda, que tem muitos patrões que ainda são razoáveis, eles compreendem, mas tem muitos que é cruéis, homens cruéis. Sim, que a obediência do homem para servir com amor e felicidade, o cristão servir a Deus com amor e felicidade, e com fidelidade a Ele, mas feliz, regozijando, não se torna uma carga pesada, porque o próprio Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é leve, não é pesado. Jesus disse. Eu digo por que Jesus disse assim? Porque o de Satanás é pesado. Parece, no presente, parece leve, você diverte, você faz tudo deste mundo. Mas o que espera na frente, o amanhã, aí é pesado.
Não tem quem aguenta. É a condenação, ele cobra depois. E a condenação. Essa ele começa. Eu vi uma vez, vou contar uma história, eu abro um parênteses para ilustração. Um homem entrou numa mata, caçando, atrás daqueles passarinhos de jacu. Ele ia caçando, ele ia. Daqui a pouco, pam, ele foi entrando. Ele chegava perto, voando longe. Ele foi afundando na mata, E depois não sabia sair. E também na mata do Paraíso aconteceu isso. Eu vi o homem quando está em casa, só que era de caça também. Entrou na mata, se perdeu, pousou lá na mata, ficou acho que um dia inteiro, a noite inteira, outro dia, quase todo dia, o dia todo. Fecha o parede. Então, o Satanás é assim. Ele te oferece, te convida, você vai, você gosta. Tira você do caminho de Deus, aí vai. E cada vez você vai afundando mais, você vai entrando mais, afastando mais de Deus. E depois vai pagar caro. Então, o Egito foi assemelhado a um forno de ferro, uma fornalha de ferro, do qual o povo foi libertado do trabalho esforçado, de escravidão. A fornalha, como assim faz para preparar a fundição? Então quer dizer que foi para preparar eles, foram sofridos, passaram por uma fornalha de ferro, a fundição de ferro. Então quer dizer, usando isso figurado para entender, aqueles no Egito foi escravo, trabalhando, até quando fala vai batendo no ferro, até ele derreter, até ele ficar do gosto do fundidor. E assim foi lá, vai fazendo, trabalhando, até a pessoa reconhecer. Aí de tanto sofrer, ele fica humilde, ele fica preparado. Nós às vezes precisamos disso, de passar por uma fornalha de ferro, de fogo, de prova, para depois amolecer o coração, ficar humildes, para poder servir a Deus. Aí está preparado para servir a Deus. 5. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, que lhe daria a terra que manda leite e mel, como este dia. E respondi e disse: Amém, ó Senhor. Uma terra que manda leite e mel, aliança firmada com Abraão, promessa divina. Isso está em Gênesis capítulo 15, 17 a 21. Em Êxodo também, 3, 8. Então, o Senhor, Ele guardou a sua promessa. Uma terra que manasse leite e mel. Entretanto, os seus filhos não guardavam as suas promessas feitas a ele. Na verdade, o homem falha em todas as provas que Deus põe para o homem. Não passa em nenhuma prova. Tudo que é exposto para o homem. Por exemplo, suas obras da carne. Se for para passar no teste pelas obras da carne, pelas obras humanas, se for para poder se conseguir algo espiritual, confiando nas suas obras da carne, reprova, é reprovado, que as nossas obras são falhas, são imperfeitas. Sempre a obra de Cristo. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos levar a Deus, pedir a Ele, para depois se fazer. Mas pelo contrário, muitas vezes acontece que a pessoa, ele vai, ele faz, ele erra, e depois que ele pede oração, que ele pede socorro a Deus. Depois. Então, antes de fazer uma viagem, antes de um trabalho, antes de tudo, leva pensamentos a Deus me ilumine, me ajuda nessa viagem, me ajude nesse dia. Irmãos, isso aqui não é difícil, o cristão deve habituar a isso. O cristão deve viver em oração e assim, na parte da manhã, vai no serviço, vai trabalhar, pede a Deus.
Talvez não precise nem orar alto, falar só no pensamento. Vai, leva o pensamento dele. Porque Deus ouve o pensamento. Não precisa orar bonito, falar palavras bonitas. Deus, Ele entende o nosso coração. Deus quer que leve o pensamento a Ele. Seja grato a Ele. Então, e o que Ele o fez na pessoa de Cristo. E fez pelo homem o que o homem não podia fazer por si mesmo. Salvação sem Cristo. O que o homem não pode fazer, deixa que Deus faça. Tem algo que nós podemos fazer, então Deus, precisamos fazer. Você pede sabedoria a Ele. Quando não está no nosso alcance, então entrega nas mãos de Deus. Aí você vê. E é gostoso quando você vê, quando você olha, eu orei para isso, você vê realizado nas nossas vidas, irmãos. Na vida das nossas famílias, nos nossos filhos, os nossos vizinhos, a igreja. Então é viver oração. Então o que Ele fez na pessoa de Cristo, Ele fez por amor ao homem. Lá no Evangelho de João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viu só? É vida eterna, não é vida provisória. Não é uma vida que podia dizer até o próximo pecado, hein? Olha, se você cometeu um pecado aí, pecado para a morte, Deus fala isso, né? O pecado para a morte, sabe qual é o pecado para a morte? Qual é? Os irmãos sabem, né? É a morte física. É a morte física, não a alma. A alma não morre, ela é salva, ela é eterna. Está salva. É o pecado para a morte, que João diz lá. Nisso eu não digo que ore. Você vê o teu irmão, né? O pecado que não é para a morte, orará a Deus que Deus dá a vida. Deus dá a vida, que é a vida física da vida. Não é a vida física. Agora, se for pecado que é para a morte, não digo que não ore, porque Deus vai levar. Então, mas a gente vai saber, né, que isso aqui é pecado para a morte, a gente faz julgamento errado. Aquilo é pecado. Olha, a gente deve examinar a consciência. E o Senhor me disse, no versículo 6, apregou a todas essas palavras, vou ler isso aqui, vamos ver como é que fala. E disse-me o Senhor, apregou a todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouve as palavras desta aliança e cumprirás. Ele disse aqui no versículo 6, com efeito, o Senhor está dizendo a Jeremias que um pregador, está falando de um pregador, que ele fosse pelas ruas, tanto em Jerusalém como na cidade de Judá, é para ir pregar. E ele levou, talvez na mão, a sua escritura, que tinha na época, sagrada, e fazia que o povo escutasse as suas palavras. Ele fazia, então vamos ouvir a palavra de Deus, chamar o povo para ouvir a palavra de Deus. Eu gosto desses estudo bíblico nas casas. Vou chamar os irmãos, vamos estudar, vamos ler a Bíblia, cada um comenta, faz pergunta, vamos estudar. Então ele fazia que o povo escutasse suas palavras e insistia aos seus seguidores. Ele deve ser um pouco rígido. Acreditar e as obedecer. Não é só acreditar, muitos acreditam, falam, eu acredito, eu creio, mas não obedece, não pratica, é em vão. Eu acredito no que você está falando, eu acredito, é verdade, mas não aceita, não obedece. Por quê? Só acredita e não obedecer, não resolve. Aí ele fala no 7 aqui, porque
porque deveras adverti aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando, olha só, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Jeremias falando, porque protestei solenemente, ele disse aqui, aos vossos pais no dia em que fiz subir da terra do Egito. No dia em que fiz subir da terra do Egito. Isso é no capítulo 35, 15. Né? Até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: obedecei a minha voz. O sentido desta passagem é chamar a atenção do ouvinte. E hoje chamar a atenção do povo de Deus. O que mais? Chamar a atenção da igreja. Chamar a atenção de cada um. Chamar a minha atenção. Nós temos chamar a atenção do quê? Dos ouvintes a obedecer. Desde o momento que eles foram libertados do Egito, era para segui-los o caminho de Deus. Hoje a pessoa é libertada do Egito, é libertada do mundo. Se é libertado, que depois está no outro caminho. Seguir o caminho de Deus. Com amor, com fidelidade e alegremente. O caminho de Deus e o caminho de Deus, não os nossos próprios caminhos, não os seus próprios caminhos. Então ele pede aqui: obedecei a minha voz. E isto tudo que ele nos pede hoje, meus irmãos. Então vou ler 8 para nós pararmos. Mas ouviram? Não. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso, trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprisse, porém não cumpriram. O povo sempre foi rebelde, não gosta de obedecer a Deus. Então ele disse aqui, então Jeremias, ele contrastava os ensinos da Bíblia com aquelas da imaginação humana. Então você deve contrastar, fazer um exame, um contraste entre os ensinamentos das Escrituras com a nossa imaginação. O homem, ele imagina algo, põe na cabeça dele e crê naquilo e pronto. Crê em sua religião e assim por diante. E declara que a última de ser má, e que a ira predita na Bíblia com certeza viria para aqueles que acreditavam esta religião da imaginação. Faz uma religião e faz uma, imagina algo e faz uma religião e vai servir a Deus. Religião do homem. Não tem religião. Que religião? É 2 caminhos. O caminho de Deus e o caminho do mundo. E o caminho do mundo não é o caminho de Deus, é o caminho da condenação. Filhos de Deus, diz no Evangelho de João, Jesus disse na cara para os fariseus. Falou para eles: vocês têm por pai o diabo, são filhos do diabo. E João disse lá, 2 classes de pessoas lá na primeira epístola, 2 classes de pessoas, filhos de Deus e filhos do diabo. Mas se nós falarmos que antes de vir a Cristo é filho do diabo, ele ofende os outros. Aí a pessoa se toca, então está chamando de filho do diabo. Tem certas palavras, irmãos, que nós devemos ter cuidado para falar. Falar com a pessoa assim, é muito forte. A pessoa não está na altura, não entende de receber. Então, é isso. Então aqui, a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo aqui, para obedecer. E vamos ficar com essas palavras
que Deus colocou no meu coração, que eu estudei hoje aqui, já várias vezes que tenho estudado, e trazer para a igreja e para muito que ouve. De longe também muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Amém? Que hinos que vamos cantar? 436, qual que é? São esse que eu estou perguntando. Uma voz, é esse, né? É esse? Então vamos cantar. Dá-lhe luz. Confirme. Faz tempo que não canta aí, não me lembro. 430.